conduzido por Moisés. Êxodo, capítulo 3, versículo 1, vamos lá? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro. Você vê aqui que Moisés trabalhava, amém? Estava trabalhando. Que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Olha que interessante aqui, rapidinho. Veio na minha cabeça agora, eu não ia falar sobre isso não, mas veio aqui, eu vou ter que falar. Você vê que agora no versículo 2, o anjo vai aparecer para Moisés e vai começar a falar com ele naquela, né? Aí vem a sarça e tal, e vai se queimar, mas tudo bem. Mas você vê que quando Deus começa a falar com ele, é quando ele está vivendo a vida dele normal, trabalhando. Alguém está entendendo aí? Eu vou te falar uma coisa, antes, muitos anos atrás, eu achava para que Deus falasse comigo, eu tinha que viver orando, jejuando, andando com as roupas da doutrina. Quem está me entendendo aí? Eu achava que eu tinha que ser uma pessoa, assim, espiritual, vamos dizer assim, religiosa, melhor dizendo, que espiritual eu busco para ser, mais religiosa. Eu não entendia muito que é no meu dia a dia, normal, que Deus vai me ensinando. E você vê que agora Moisés, olha que diz aqui, estava trabalhando, pastoreava o rebanho do seu sogro. Aí um dia, ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus, é o Sinai, tá? Chegou a Horebe, onde eu e minha esposa subimos, vamos subir de novo e levamos seus pedidos, naquela vez em 2017. Né? O tecladista vai tocar aqui, pode desligar o fundo, eu acho, musical. Aí, você vê que ele sai, e olha que interessante, o texto diz assim, pelo menos na NVI, né? Diz assim, ó, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Olha que interessante, num dia normal, ele sai para pastorear, né, o rebanho, cuidando ali dos rebanhos, e aí ele parece que ele resolveu ir para um local que ele não ia de maneira corriqueira. O texto dá a entender isso, mas que fazia parte do trabalho dele. Já viu aquela situação que você está vivendo? Amanhã pode ser esse dia, sabia? Quem está pegando isso aí? Amanhã pode ser esse dia. Você sai naquele dia normal para cuidar do rebanho e de repente ele resolve ir para, hoje eu vou lá para aqueles lados do Horebe. O capim está lá, está mais verde. Eu imagino ele imaginando. Quem está me entendendo aí? Igual você. Você sai de casa e vem na cabeça e você fala assim, acho que eu vou ali, vou conversar com aquele fulano, vou naquele lugar. Como uma coisa normal, é Deus te dando a direção para te conectar e te levar para onde Ele quer. Quem tá dando para entender aí, minha gente? Deus trabalha nas coisas mais simples que você possa imaginar. É numa conversa com alguém. Fica ligado, porque esse alguém pode ser enviado do Satanás também. Mas se você estiver ligado com Deus, você vai pegar e vai ver que é a oportunidade. Deus vai criando situações. Agora Moisés sai num dia comum, e aí ele pensa que é um pensamento normal. Eu vou para o lado do Horebe, talvez ele imaginou. Lá tem um capinzinho um pouquinho verde, deserto, né? Mas lá eu acho que nascem uns arbustos lá, alguma coisa. Eu vou levar para aqueles cantos lá. Mas na verdade era Deus conduzindo a vida dele. É assim que Deus faz com a gente. Ele vai conduzindo a nossa vida e vai nos conectando a algumas pessoas, e Ele vai conduzindo a tua semana, o teu mês. Quantas vezes você saiu de casa, às vezes, numa oportunidade, comprou uma casa? Tem gente aqui assim, um terreno, um carro, né? Arrumou um emprego. Sim ou não? Num dia normal, você está indo ali, encontra com alguém,
E aí, rapaz, você está precisando de um trabalho? Eu tenho uma vaga. Eu sei, encontrei contigo. E você já notou que a pessoa às vezes fala assim: eu nem sei por que eu estou falando isso contigo, mas tem uma vaga lá de trabalho, você quer? Você está entendendo como é que Deus trabalha? Ele te faz conectar com alguém que pode mudar a tua vida. Agora você tem que estar ligado. Agora, aí diz aqui, olha, vai até Horebe, o monte de Deus. Aí no verso 2, você vê que quando você está debaixo, né, da mão de Deus, da direção de Deus, olha que interessante. Quando ele ouve a voz de Deus para ir para o Horebe, uma direção. Quando ele chega lá no Horebe, a Bíblia diz no verso 2, ele diz assim, olha, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Sarça, eu vi as sarças lá, né, meu bem, quando a gente subiu lá. São umas coisinhas assim, uns arbustozinhos, que é deserto, mas nasce assim, bem longe um do outro. Tem lá até hoje. Né? Então aquela sarça se queimava com fogo, mas era a presença de Deus. E não consumia. Ela não virava o carvãozinho assim, aquele arbusto não sumia, que o fogo consome, né? Você vê que ele consome tudo. Quando começa um incêndio, se o bombeiro não chegar, acaba com tudo. Mas você vê que a sarça não se queimava. Naquele caminho ali de levar umas ovelhas ali, né? Para talvez ali ele pastorear aquelas ovelhas num lugar diferente. Ele debaixo da direção de Deus ali, Deus falando com ele, ele ouvindo a voz de Deus, talvez sem saber, mas indo ali, deixa eu ir lá. Quando ele chega lá, no verso 2, aí a Bíblia diz que o anjo apareceu naquele arbusto, né? Assim, o fogo começou a queimar. E quando diz o anjo, está falando do próprio Deus. Quem está pegando isso aí? O próprio Deus, não é um anjo, é o anjo, é o próprio Deus. Agora aparece naquela sarça para ele, olha, apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Respondeu ele. Você lembra quando o ministério e a vida de reinado de Davi começou literalmente? Claro, começou ele cuidando das ovelhas malhadas também do pai. No caso, Davi era do pai. Quando ele ainda estava lá, despercebido, sem ninguém ver, Deus já estava trabalhando na vida dele. Mas você vê que quando começa mesmo, que o couro começa a comer, vamos dizer assim, a coisa começa a pegar mesmo. Agora começou. Foi numa oportunidade de levar o quê? Aquelas marmitinhas, aquelas comidas para os irmãos dele. O pai dele, Jessé, prepara toda uma comida, entrega para ele e diz para ele assim: agora vai lá nas trincheiras de guerra, pergunta lá, vê como estão seus irmãos que são soldados, e vê se eles estão bem, e leva essa comida para eles. A Bíblia diz que Davi obedece, deixa as ovelhas com alguém. A Bíblia diz que ele deixa as ovelhas com alguém, ele não deixa abandonado, ele era zeloso, cuidava de tudo. E aí ele vai naquelas trincheiras de guerra levar uma comida e ver como os irmãos dele estavam ali. E era justamente quando o gigante Golias estava afrontando Israel. Aquele filisteu poderoso, muito grande, muito forte, junto com o exército ainda filisteu. Há mais de um mês, um exército todo junto com o rei Saul não tinha coragem de enfrentar. Agora a Bíblia diz que Davi vai levar uma comida, um dia comum, obedecendo o pai dele. Ele não sabia que estava esperando a ele
Deus estava preparando e já tinha preparado tudo para quando ele chegasse ali para falar com os irmãos, aquela oportunidade já estava criada para ele, por Deus. Você sabia que Deus está preparando uma oportunidade para você? Quem crê nisso aí? Pastor, quando é? Pode ser amanhã, mas se não for amanhã, pode ser até sexta-feira. Quem sabe pode ser no sábado, ou pode ser na semana que vem, pode ser mês que vem. Quem sabe Ele está preparando para o ano que vem, mas Ele está preparando uma oportunidade para você. Você vê que vai ser num dia simples, comum. E aí quando ele chega lá, ele ouve os soldados dizendo: olha, quem derrubar o gigante vai casar com a princesa, vai ser livre de impostos. Você vê que imposto ninguém suporta pagar desde aquela época. A Bíblia diz que o rei Saul disse: olha, quem derrubar esse gigante vai ser livre dos impostos, vai comer na mesa do rei e vai casar com a princesa. Ele ouviu aquilo e falou: opa, é minha oportunidade. Você sabe que oportunidade, quando surgir para você, você não vai poder desprezar, você vai ter que aproveitar. Lembra que eu tenho falado isso? Aproveita, o tempo vai passar. E quando terminar o tempo, você vai dizer: ainda bem que eu aproveitei aquela oportunidade. Apertou, fiquei meio sufocado. Se foi em relação a dinheiro, meu Deus, mas passou e agora está aqui, ó, está realizado. Alguém me entende? Você sabe que ele pegou a oportunidade, lutou contra o gigante. A Bíblia diz que ele lança aquela funda, aquela pedra, e o gigante é derrubado, e logo em seguida ele sai correndo em cima do gigante, pega a espada do gigante, corta a cabeça do gigante. Todo Israel vê que aquele garoto que era desprezado agora vence o maior inimigo de Israel naquela época. A Bíblia diz que as mulheres de Jerusalém, né, elas cantavam, né, e gritavam e cantavam: Saul derrubou 1000 e Davi seus milhares. Davi só tinha derrubado o gigante, mas aquelas pessoas viram que ele não era qualquer um. Deus tinha um chamado para ele. Escuta o que eu estou dizendo. As pessoas vão ver que você não é qualquer um. Deus tem um chamado para você. Amém? As pessoas vão dizer: alguém derrubou 1000, mas você derrubou seus milhares. Alguém venceu uma guerra, mas você tem vencido muitas. Alguém vai olhar para você e vai dizer: olha, eu quero servir esse Deus. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Ai, pastor, eu quero que as pessoas sejam igual a Jesus. Pelo amor de Deus, gente. Paulo disse assim: seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Você tem que andar com a vida limpa, a ponto de quando alguém falar mal de você, ou falar alguma coisa de você, vai estar mentindo, porque você vai ter uma vida íntegra, uma vida diante de Deus. Aí diz aqui, olha: Moisés, Moisés, ele disse: eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tira a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Moisés falou assim, face a face com Deus, né? Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Agora Deus começa a conversar com Moisés e dizer: Moisés, eu tenho ouvido o clamor, o choro do meu povo, e eu tenho ouvido o que os seus feitores têm feito. Porque eram aqueles homens, donos dos escravos, e esses escravos eram exatamente o povo de Deus. Eles estavam escravos em Israel, aliás, no Egito. E aí, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Às vezes você está orando e parece que Deus não está ouvindo, mas aqui ele está dizendo assim, ó: diz o Senhor, de fato
tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Deus está vendo quando você tem sido oprimido por alguém ou por alguma situação. Alguém está pegando isso aí? Aí ele diz assim, olha, tenho escutado o seu clamor. Deus está dizendo assim, eu escuto o clamor do meu povo. Eu estou falando com o povo de Deus aqui? Eu estou falando com a noiva do Cordeiro? Amém? Eu estou falando com o povo que está separado, eleito, predestinado à salvação? Quem crê, diga amém aí. Aleluia. Diz assim, ó, tem escutado o seu clamor. Então ele tem te escutado, tem escutado a gente, meu bem, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Deus está dizendo para Moisés, eu sei como o meu povo tem sofrido. Você acha que Deus não está vendo o teu sofrimento aí? Você acha que Deus não está vendo o que você tem vivido, o que você tem passado? Você acha que Deus não está vendo as suas situações? Ele está vendo, pessoal de casa aí. Por isso, Deus fala assim, ó, desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Olha o que Deus está dizendo, gente. Ele está dizendo assim, por isso desci. Que isso, pastor? Deus está dizendo assim, eu desci do céu, eu saí do meu trono, eu saí das regiões celestes, eu desci aqui na terra, eu desci aqui nesse monte para falar contigo, eu desci aqui para salvar. Você está me entendendo? Quem está pegando isso aí? Deus está dizendo, se for preciso, Ele desce aqui para te livrar e para te abençoar. Amém? Ele pode estender a mão da onde Ele estiver, mas se for preciso, Ele desce, Ele vem ao meu encontro e ao teu encontro. Por isso que a Bíblia diz que se você passar pelas águas, não vai submergir, pelo fogo não vai te queimar. Por isso que a Bíblia diz que pode cair 11 mil ao teu redor, mas você não vai ser atingido, porque está escrito aqui, olha, eu desci aqui por causa do clamor do meu povo. Eu desci, eu estou aqui para salvar e para livrar o meu povo. Deus está dizendo, eu desço se for preciso para salvar e para abençoar. Glória a Deus. Essa igreja está viva, diga amém. Glória a Deus. E aí ele diz assim, olha, eu desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos aveus e dos jebuseus. Ele está dizendo assim, olha, tem uma terra que tem alguém, um povo, alguns povos que tomaram para eles, mas essa terra eu já separei para vocês. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Escuta, tem algumas terras, algumas situações, pega isso aí, pastora, que está na mão de outras pessoas, mas Deus já separou para você. Tem algumas oportunidades que foram para a mão de outras pessoas, mas Deus está dizendo assim, olha, essas oportunidades eu separei para você. Deus está dizendo, essa oportunidade mana leite e mel, é com fartura. Essa oportunidade é uma terra boa, uma terra fértil, uma terra próspera. É um tempo novo de alegria, de gozo. Está por um tempo na mão de outras pessoas, mas eu sou Deus, e a hora que eu quiser eu tiro e coloco nas suas mãos. Eu arranco da mão daqueles que não servem a mim, eu arranco da mão do diabo e eu entrego nas suas mãos. Aleluia. Eu nem sabia que eu ia falar essas coisas hoje aqui, mas Deus sabe. Amém? Glória a Deus. Você vê que ele ainda diz, olha, essa terra é boa e vasta. Quer dizer, ó, é boa, terra boa. Escuta, gente, e tem amplitude, é vasta, é grande. E isso se perpetuou, que hoje é Jerusalém, lá Israel, onde eu já viajei, lá é fartura. O
povo é rico, tecnologia estão na ponta. Deus cuida do povo até hoje. A água no meio do deserto. Lá você almoça nos restaurantes. Eu já falei isso aqui muitas vezes. A água você não paga. Tem o jarro, eles ostentam água. Aqui, ó, o que Deus fez na vida da gente, no meio do deserto. Que maravilha, amém, gente? Glória a Deus. Não mudou. A terra mana leite e mel. Quando eu fui para o Egito, que eu tinha que ir para o Egito para subir o Sinai com a minha esposa, eu já falei isso aqui. Enquanto estava ali em Israel, muita fartura. Na fronteira a gente tem que passar, e a gente como é que é? A revista é muito forte, né? Os soldados israelenses, eles olham a gente, passa por uma máquina assim, por umas coisas assim. Eles armados, conversam em inglês, perguntam algumas coisas em inglês para você ir para o Egito, e quando você volta. É na fronteira. Mas quando você entra no Egito, o ambiente é outro, é hostil. A água é barrenta, amarela, não é boa. A de Israel é cristalina. A coisa é boa, a fartura está lá. Deus prometeu e Ele cumpriu, exatamente como Ele disse. É uma terra boa. E como diz o texto ali, o que, gente? Vasta. É grande, é boa, é vasta. O que planta, colhe. É o que eu prometi para esse povo, que nesse momento estava como, gente? Eles estavam como? Escravos. Talvez o teu momento hoje é como um escravo do vício, da prostituição, da pornografia, da miséria, do passado, das mazelas dessa vida, por algumas mágoas de algumas situações que você passou lá atrás. Quem sabe hoje você ainda é escravo de um passado, escravo de umas palavras que lançaram sobre a sua vida. Quem sabe? Mas se você crê, Ele está dizendo assim: eu vou te levar para uma terra bem ampla, bem vasta. Lá mana leite e mel. Você sabe por que o termo é leite e mel? Eu aprendi quando eu fui em Israel. Os guias lá ensinaram, né? Eu falei aqui já, vou repetir. Esse mel não é mel de abelha, é de tâmara. Tem muito lá. É um mel delicioso, né? É delicioso. E quando diz leite, é porque lá as cabras, né? Naquela época, elas tinham as tetas cheias de leite. Muita fartura. Aquelas tetas arrastavam pelo chão como se fosse assim, e tinha leite à vontade. Você vê que quando os espias foram lá ver, eles trouxeram um cacho de uva que mais de um homem teve que carregar. Não dava para uma pessoa só carregar. A terra era boa. E essa terra que Deus tem preparado para mim e para você. Isso representa um tempo novo. Você quer esse tempo novo para você? Diga amém. Aí ele diz aqui que estava na mão dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos ebuseus e dos jabuseus. Todos esses zeus aí. Aí ele diz, ó, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim. Deus continua a prosa com Moisés. Ele está proseando comigo e contigo essa noite. Quem crê nisso, diga amém. E ele diz assim, ó, e tenho visto, Moisés, como os egípcios os oprimem. Ele está dizendo assim, eu não suporto ver o meu povo oprimido, sofrendo. Eu preciso socorrê-los. E hoje Deus está dizendo que Ele vai te socorrer. Aí ele diz assim, Deus diz assim, ó, vá, pois agora eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Agora Moisés começa a se menosprezar e dizer assim, quem sou eu? Talvez a gente olha para isso, parece ser uma coisa boa, talvez seja, mas não é tão boa. Porque agora Moisés estava no deserto há 40 anos, você sabe, né? Moisés teve 40 anos como um príncipe no Egito, né? Depois ele ficou mais 40 anos
no deserto, com o povo dele ali. E depois ele ficou mais 40 anos liderando o povo até chegar à terra que manava leite e mel. Então, 3 episódios na vida dele de 40 anos cada. E aqui estava ali se findando os 40 anos do deserto. Você vê que ele foi amassado no deserto. Quem entende isso aí? Você sabe que para hoje eu e a minha esposa, e para você viver algumas coisas hoje, é porque você teve que passar pelas dificuldades. Mas você sabe que tem gente que não aprende. Mas Moisés aqui, ele tinha aprendido. Porque talvez se ele fosse chamado quando ele era príncipe ainda, antes dos 40 anos no deserto, talvez ele ia dizer para Deus: isso aí, pô, eu que sou o cara para tirar, porque eu sou como filho do faraó, eu sou amigo do filho do faraó. Eles me criaram, então eu tenho um conchavo com o faraó. Mas esse faraó aqui que Deus manda Moisés falar, já não é o faraó da época que ele morava no palácio no Egito. Quem está entendendo aí? Já era outro faraó que não conhecia ele. Foi o faraó do tempo que ele estava no deserto. Entende? Às vezes você acha que para você vencer, você tem que ter um conchavozinho com alguém. Para Deus abrir uma porta, você precisa... Deus vai fazer as conexões. Eu acredito nisso, sem dúvida nenhuma. Mas às vezes a gente quer as coisas ao nosso favor. E Deus vai esperar os 40 anos no deserto, para quando Ele chamar eu e você, a gente está moidinho para dizer assim: quem sou eu? Pegou? Quem sou? Isso é forte, né? É forte ou não é? É forte, pastor Leandro. Ele vai dizer assim: quem sou eu? Se há 40 anos atrás Deus falou com a pessoa certa, eu sou assim com o faraó. Não tem até aquele desenho lá da Disney, o príncipe do Egito? Você vê que ele era amigo, é mais ou menos ali, né? Tem umas coisinhas, heresiazinhas ali, mas é isso, ele era amigo lá do... Ele andava no palácio, ele mandava. Aí quando ele foge, né, para o deserto, fica 40 anos no deserto, Deus trabalha na vida dele. Pastor, onde o senhor quer chegar? Deus está trabalhando em você. Está doendo aí? Aguenta firme. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Pastor, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo. Eu perdi dinheiro, eu perdi família, meu marido foi embora, minha esposa foi embora. Eu estou passando, olha, uma dificuldade, pastor. Eu estou passando por uma doença, alguém da minha família está doente, eu perdi um ente querido. Deus está usando esse deserto, essa dificuldade, para quê? Para quando Ele te chamar, quando Ele falar, olha, agora, quando Ele descer na sua vida, tá pegando isso aí? Quando Ele descer na sua vida, para falar com você e te chamar, você vai dizer: quem sou eu? Eu sou pequenininho, meu Deus. Quem sou eu para falar com o faraó? O texto está dizendo isso aqui, gente. Deus falou: olha, eu estou te chamando, vá, pois, agora, e eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? Quem sou eu, Deus? Eu imagino Deus olhando. Estou vendo o pessoal chorando aí, ó. Pastora também, mas tem um pessoal aí chorando. Deus está falando, tá forte, sim ou não, gente? Quantas vezes você acha que é incapaz, acha que não pode, diz: quem sou eu? Não é? Fica tranquilinho aí. O texto diz para a gente se humilhar diante da potente mão de Deus. Está escrito assim, ó: que Ele vos exaltará. É se humilhar diante do Senhor.
é dizer para ele: Senhor, quem sou eu? Mas não adianta, quando Deus tem um chamado, né? Eu já falei muitas vezes, minha esposa sabe disso, ela também. Quem sou eu? Rogério de Realengo. Quem sou eu? Andei perdido por aí, muitos anos atrás. Quem sou eu? Deus afirmou: eu estarei com você. Olha o texto, gente, que lindo. Deus afirmou, falando para Moisés: eu estarei com você. Eu imagino quando Deus ouviu de Moisés, Moisés dizendo: quem sou eu? Deus falou: opa, tá prontinho. Aí Deus vai dar aquela insistida que Ele dá com a gente. Sim ou não? Ele não dá com a gente uma insistida? Às vezes você fala assim: não, pastor, pô, não dá para mim não, não dá pra mim não. Não é assim? No trabalho, poxa, eu acho que não. Aí Deus vai dar aquela insistida. Aí Ele vai falar assim, ó: Deus afirmou: eu estarei com você. Aleluia. Alguém está ouvindo a voz de Deus aí? Pela fé, pega aí: eu estarei com você. Aleluia. Eu estarei com você. Esta é a minha prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Você vê que Deus está dizendo assim, ó: eu estarei com você. E te digo mais, olha, quando você tirar o povo do Egito, você vai vir para esse monte aqui e vai me cultuar. Você vê que Deus está garantindo, gente. Quem está pegando isso aí? Você vê que Deus já está dando o final da história para Moisés. Deus tinha tanta certeza que ia acontecer, que Ele está dizendo assim, ó: quando você tirar o povo da escravidão, vocês vão me cultuar aqui, ó, nesse monte aqui. Ele não está dizendo: não, talvez, se você conseguir, se eu for contigo só um pouquinho, ou na metade do caminho. Não, Ele não está dizendo isso. Deus não está dizendo isso. Deus está dizendo assim: olha, para você saber que eu sou Deus, tá? Só para você ter uma ideia, quando você tirar o povo da escravidão, você e o povo vão subir aqui e vão me adorar nesse monte aqui. Porque eu tenho tanta certeza que isso vai acontecer. Deus falando para Moisés, né? Eu tenho tanta certeza porque eu sou Deus. E eu estou com você. E eu sei tanto que isso vai acontecer. Porque, gente, Deus já viu o futuro. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, fala: Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas o pastor disse que o Senhor já viu o futuro. Eu não posso ver, mas o Senhor já viu. E se o Senhor já viu, então cuida da minha vida. Me prepara direitinho. No dia feliz, eu vou me alegrar com o Senhor. No dia da dificuldade, me dá força para eu continuar de pé, firme. Porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Aí diz assim: Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles perguntarem: qual o nome dele? Que lhes direi? Aí é Moisés falando com Deus. Ó, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a você. Deus estava dizendo para Moisés assim: quando você chegar lá, não dá explicação. Diz que o eu sou te enviou. Que isso, pastor? Ó, eu sou o poderoso de Israel. Eu sou o Deus que abre porta onde não tem porta. Eu sou o Deus que faço acontecer. Eu sou o Deus que curo. Eu sou o Deus que livro. Eu sou o Deus que salvo. Eu sou o Deus que prospero. Eu sou o Deus que transforma. Entendeu, gente? O eu sou, entendeu? Moisés, chega lá e diga que o eu sou te enviou. É forte demais, não é?
Às vezes você lia isso aqui e você pensava, eu sou. Ele estava dizendo assim, o eu sou o Todo-Poderoso te enviou. Diga para eles que o eu sou te enviou. Não dá explicação, só fala o eu sou. Disse também Deus a Moisés, diga os israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Qual nome? O eu sou. Quando você ouvir o eu sou, você vai lembrar. É o eu sou. Eu sou poderoso, o Todo-Poderoso, o Deus que abre porta, o Deus do impossível. Eu sou isso tudo. O Deus da prosperidade. Eu sou o dono do ouro e da prata. Eu sou o Deus que criou o céu e a terra. Eu sou. O eu sou é comigo. Glória a Deus. Ele diz, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês. Deus vai dando as instruções a Moisés. Pois vi o que tem sido feito a vocês no Egito, as humilhações. Fala isso para eles, Moisés. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jabuseus, terra onde há leite e mel com fartura. Olha só, as autoridades de Israel o atenderão. Quando Deus está no negócio, meu irmão, entendeu? Deus está dizendo para Moisés, as autoridades vão atender. Amém? Você viu eu falando que eu vou mandar uma mensagem pro César Menotti, lá para eu dar uma volta lá, conhecer e dar uma volta? Parece brincadeira, né? Mas se Deus der a ordem, Deus faz muito além do que isso. Está dando para entender? Quando Deus dá ordem para alguém, dá até um avião daquele para mim. Quando Deus dá ordem, se tiver propósito, Deus faz isso. À toa não. Quando Deus dá ordem, Ele está dizendo aqui, olha, as autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá a elas ao rei, irá com elas ao rei do Egito e lhe dirá, o Senhor, o seu Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair. Olha o que Deus vai falando, gente. Olha como é que Deus vê o futuro. Não é forte isso? Olha o que Deus diz, eu sei que o rei do Egito, o faraó, não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Olha Deus falando para Moisés. De quem é essa poderosa mão, gente? Do Senhor. É de Deus. Olha como é que Deus vai falando, eu sei que o rei do Egito, o faraó, não os deixará sair, a não ser que uma mão poderosa, uma poderosa mão o force. Aqui, quando Deus quer fazer essa mão poderosa, Ele faz acontecer na sua vida. Está dando para mim entender? Aleluia. Por isso, estenderei a minha mão. Aleluia. Estou arrepiado aqui. E ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, o faraó, os deixará sair. Deus está dizendo para Moisés, eu garanto, porque ele não vai deixar não, mas a não ser que uma mão muito poderosa o force deixar. Eu vou estender a mão, e na hora que eu estender a mão, Ele vai liberar o povo, e você vai conduzir o povo para a terra que mana leite e mel. Deus hoje está estendendo a mão ao favor dessa casa e dessa igreja, e de quem está me vendo na internet.
Quem está pegando isso aí? Hoje Deus está estendendo a mão poderosa dele, e aquilo que não estava andando vai começar a andar, aquilo que estava travado vai destravar. Deus vai falar com aquele homem lá, e aquele coração duro vai amolecer, aquilo que estava parado vai começar a andar. Aleluia. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Gente, isso aqui é muito forte. Eu vou terminar. Eu vou tentar fazer uns domingos aí dessa história aqui. Olha o que Deus está fazendo. Gente, quando Deus faz, escuta, a obra é completa. Preste atenção aqui, que isso aqui vai virar uma chave na tua vida. Escuta isso aí. Olha que Deus vai falando para Moisés: e farei que os egípcios tenham boa vontade com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Você sabe o que Deus está falando aqui? Os egípcios vão dar das suas riquezas para você e para o povo meu que você vai conduzir. Vocês não vão viajar como pobres, vocês já vão viajar como ricos. Quem está pegando isso aí? Você vê que Deus faz sair, entende? E não sai de mãos vazias. Hoje você não sai dessa casa aqui de mãos vazias. Aleluia. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas, que vocês porão em seus filhos, em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Sabe o que quer dizer isso aqui, despojarão os egípcios? Deus está dizendo assim: olha, os egípcios vão dar, escuta, de mão beijada para vocês. Vocês estão entendendo? Olha lá. Vocês despojarão os egípcios. Lembra os despojos de guerra? Davi ia lá, guerreava, vencia, os exércitos inimigos fugia, porque estava perdendo, e ficava aquela ouro, prata, os utensílios, ficava arma, ficava tudo. E aí Davi, o rei Davi, junto com seus soldados, pegava aqueles despojos. Deus deixava. Em alguns casos Deus falou para não levar, em alguns casos Deus falou para levar. Eles levavam os despojos, de tipo, o exército fugia inimigo, ficava ali aquela riqueza que eles deixavam, e Deus falava: leva os despojos, né? Que era aquilo que eles abandonaram, deixaram para trás. Não, aqui é diferente, ó. Assim vocês despojarão os egípcios. Está dizendo assim: olha, os egípcios vão entregar para vocês, porque eu vou falar para eles entregarem para vocês. Quem está pegando isso aí? Isso não é legal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Parece que não estão entendendo esse pedacinho. Deus está dizendo que quando Ele dá a ordem é completa. E no teu momento, Ele vai falar com pessoas para entregar dos seus bens, das suas riquezas, das suas oportunidades. Está dando para entender? Deus vai entregar para você. Deus vai usar essas pessoas e vai dizer para essas pessoas aqui, ó: eu não sei porquê, mas olha, não sei, mas toma aqui dessa oportunidade, toma desse ouro aqui, toma dessa prata, toma essa casa, toma esse carro, toma essa grana, toma esse emprego, toma essa oportunidade. Está entendendo? Deus vai fazer com que, olha, os egípcios, né? E olha que interessante, veio na minha cabeça aqui. Vamos dizer, os egípcios não eram povo de Israel, certo? Sim ou não? Então Deus está dizendo que quando Ele quer fazer, Ele tira de quem está lá de fora. Aliás, Ele manda alguém lá de fora te entregar. Alguém que não tem às vezes nada a ver com a tua fé em Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?
muita história ainda pela frente. Eu ia falar sobre muitas coisas. Mas escuta bem. Deus hoje está te chamando para você viver algo novo, para você viver o sobrenatural. Você está me entendendo, gente? Deus está dizendo que Ele está preparando essa igreja. E te digo mais, preparando para aqui, para a obra, e preparando você para a sua vida pessoal, lá fora. Os desertos, as dificuldades, para Ele aprimorar o que Ele tem para a sua vida. Mas na hora que Ele descer, ninguém vai te resistir. É isso que Ele está dizendo. Você sabe que Moisés conduziu o povo depois disso aqui. Você sabe que o mar se abriu. Você sabe as maravilhas que aconteceram. Ele continuou ali. Ele obedeceu a Deus. Sabe que ele fala com Faraó. Aí a Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó e tal. Isso eu vou deixar para um outro dia. Mas depois ele amolece de novo. É Deus conduzindo a minha vida e a sua. Quem está pegando isso aí? Aleluia.